Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Olha, uma parada rápida aqui para o almoço, né? E aí resolvi gravar esse vídeo para vocês aqui. Primeiro para fazer um convite para você estar conosco lá às 21h45, a nossa live aberta, mas também para fazer uma análise rápida, aberta aqui para todos, né? Bom, o país passa por uma situação de acomodação, né? Depois de 2 anos aí de um governo de direita. O sistema está em agonia, né, pessoal? Toda a turma aí que se locupletava de toda a riqueza nacional aí, principalmente a mídia mainstream, mas também o próprio estamento, né, o setor público, o judiciário, todo mundo que efetivamente estava correndo solto ali e não respeitava ali as vontades e as questões populares, o pessoal estava preocupado, era com o seu, né? Isso tudo está em polvorosa. Muita gente está muito preocupada, espera uma resposta rápida, inclusive do presidente da República com relação a isso. Eu digo que efetivamente essa não é uma grande possibilidade. O que nós podemos esperar, pessoal, é que durante esses 2 primeiros anos houve uma maturação. A gente tem que lembrar também que houve uma questão de saúde pública, né, promovida por essa pandemia. Isso atrapalhou demais aí, né, a questão nossa, né? Mas que ainda assim o Brasil sai muito fortalecido do ponto de vista estratégico em relação a outros países, né? Com exceção lá do Dragão do Oriente, né? O país lá da bandeira vermelha, que efetivamente cresceu, o mundo inteiro declinou do ponto de vista econômico e principalmente nas relações interpessoais. Mas o Brasil tem saído aí, de certa forma, vitorioso nisso, mesmo que você considere, e aí a gente lamenta, é óbvio, a quantidade de pessoas que nos deixaram, né? Mas a gente tem que imaginar que isso não é uma questão simplesmente brasileira ou não é uma invenção nacional, né? Nesse momento aqui, que nós atravessamos essa fase, a população brasileira chegou no limite daquilo que poderia aceitar, né, do avanço do Estado sobre as nossas liberdades individuais, principalmente com relação às autoridades que não respeitam a Constituição Federal, seja no ponto político, né, seja do ponto de vista político, mas também do ponto de vista da justiça, né? O Estado avançou demais sobre as nossas liberdades. Não satisfeito em manter as pessoas em casa, também começou a regular a questão de horários e até o que as pessoas podem ou não consumir como essencial. Então a coisa mudou um pouquinho, né, de rumo. E a população, é óbvio, que acordou com relação a isso. Já no ponto de vista da economia, a coisa foi um pouquinho mais grave, né? Milhares de empresas estão fechando, são milhares ou milhões até de vagas de empregos que estão sendo subtraídas. Uma economia, ela não se repõe automaticamente, assim, não de forma natural, isso demora. E a população não suportando mais isso, no dia 1º de maio, um dia emblemático, inclusive, dia do trabalho, a população esteve nas ruas. Números oficiais aí das polícias militares dos estados, né, e as guardas municipais falam algo acima de 25 milhões de pessoas. Eu tive particularmente na Paulista ali, estive em cima ali, inclusive do principal carro-som ali. Nós estimamos ali em torno de 1.400.000 pessoas ali durante o dia todo, né? Cheguei às 9 da manhã, saímos praticamente já anoitecendo e foi uma celebração da democracia e também um grito de liberdade, um grito de chega. Afinal de contas, as pessoas precisam voltar à sua normalidade, senão aquilo que tinha boas intenções no início, que era a proteção de vidas, vai acabar prejudicando muito mais vidas do que protegendo, tá? Então, assim, dentro daquilo que manda a Constituição Federal no seu artigo 5º, a população compareceu às ruas e disse de forma bem clara ao presidente da República, autorizou o presidente da República que faça todo o necessário para que as autoridades brasileiras cumpram a Constituição Federal. Esse é o recado claro das ruas. Muita gente não entendeu, muita gente fala, né, principalmente a imprensa, que tem um certo fetiche ali por um certo autoritarismo, vem e tenta distorcer o pedido da população, né? Ontem nós vimos a fala, por exemplo, do general Braga Neto, que é o atual ministro da Defesa, falando da fantasia que o progressismo costuma criar, quando pinça dentro de uma multidão uma única fala, né, para transformar como se fosse a fala comum da sociedade. Ou seja, uma maneira de manipulação de massa. A população brasileira não cai mais nessa, não, tá certo lá. O general Braga Neto, a quem eu respeito muito e tem muita experiência, inclusive de lidar com esse tipo de situação, e está à frente do Ministério da Defesa. O que a população foi simplesmente pedir deixa o presidente trabalhar, deixem a população brasileira trabalhar, respeitem o artigo 5º da Constituição, né, as liberdades fundamentais, aí os direitos fundamentais, inalienáveis inclusive, não podem ser relativizados, né? E dentro dessas 4 linhas da Constituição aí, a população pede, né, e exige das autoridades, sejam políticas ou até judiciais, que respeitem a Constituição Federal
de 88. Pessoal, esse é um vídeo rápido aqui, apenas 5 minutinhos aqui para a gente fazer uma atualização. Aproveito aqui para convidar você para estar conosco hoje às 21 horas e 45 minutos, uma live aberta. Lá a gente conversa mais abertamente, ali por 1 hora, 2 horas ali, você pergunta, a gente responde, fazendo nada. Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Fui. Forte abraço, nos vemos hoje à noite.